O problema da superlotação no sistema carcerário brasileiro. Esse vai ser o tema de redação do vídeo de hoje. Fala galerinha, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E o Enem tá chegando e por pedidos de vocês vamos falar sobre mais um tema de redação possível de ser cobrado no seu Enem desse ano de 2017 e até inclusive 2018 também, que é o problema superlotação dos presídios brasileiros. Então, como você já sabe, o nosso modelo de vídeo falando sobre tema de redação é parágrafo a parágrafo, como você pode escrever na sua prova de redação do Enem e de outros vestibulares também. E para começar então nossa introdução sobre o sistema carcerário brasileiro, se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai chegar em alguns números bem alarmantes. O primeiro número que você pode usar na sua redação e introdução é que o Brasil está entre os 4 países com o maior número de população dentro dos seus presídios. Cara, esse é um número muito alarmante e pior ainda do que esse número é que dentre esses 4 primeiros países, o Brasil é o único que o número de presos ainda continua crescendo ano a ano. Então isso é uma situação muito alarmante em contramão, por exemplo, da realidade de vários países europeus, que é bem interessante você fazer essa comparação na sua introdução. Por exemplo, a Finlândia. A Finlândia, eu vi uma matéria há poucos meses atrás, que ela estava fechando alguns de seus presídios dentro do país, porque não existia presos para utilizar a acomodação do presídio público da Finlândia. Ou seja, olha que diferença, que discrepância entre realidades. Então é bem interessante você trazer esses números na introdução sobre o sistema carcerário e também fazer alguma comparação com a Europa ou países de primeiro mundo. Bom, e daí você pode me perguntar, professor, qual que é então a grande diferença? Porque o Brasil tem uma realidade totalmente oposta desses países de primeiro mundo, como a Finlândia. Talvez essa é uma boa pergunta, inclusive, para você colocar no final da sua introdução. E aí você começa a responder essa pergunta durante o seu primeiro parágrafo de argumento. Como a gente sempre diz, que o primeiro parágrafo eu gosto de trazer um aspecto um pouco mais macro, e você pode fazer, entre essa comparação entre a Europa e o Brasil, você pode trazer, por exemplo, que o Brasil é um país extremamente desigual. Apesar de ainda ter avançado nos últimos anos com uma pequena diminuição da desigualdade social, o Brasil é um país ainda muito desigual. E como todos já sabemos, onde existe desigualdade, consequentemente existe também o aumento da violência e, consequentemente, o aumento de pessoas no nosso sistema carcerário. E ainda continuando no nosso segundo parágrafo, ou seja, no nosso primeiro argumento de desenvolvimento, você pode demonstrar na sua redação que claramente o sistema prisional brasileiro ele não tem nenhum intuito de reabilitar a pessoa. Normalmente o indivíduo que entra dentro do sistema prisional, o intuito é de excluir ele o máximo possível da sociedade brasileira e que na maioria dos casos, quando essas pessoas conseguem sair do sistema prisional, normalmente eles saem muito pior do que eles entraram. Por quê? Não existe uma separação, por exemplo, dentro das celas, exatamente pela superlotação, de periculosidade. Então acaba gerando os presos dentro do presídio brasileiro tem uma autonomia muito grande, acabam gerando gangues, facções dentro das cadeias públicas e, ao invés de reabilitar a pessoa, acaba piorando ainda mais aquele indivíduo que às vezes entrou lá por um pequeno furto e poderia, por exemplo, estar dentro de algum programa de reabilitação, ao invés de estar lá confinado com presos muito piores dentro do sistema prisional brasileiro. Bom, e daí a gente pode passar para o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro parágrafo do nosso texto, nosso segundo argumento, que é trazer no nível micro como que a população brasileira, de modo geral, ela encara essa situação. Na maioria das vezes a gente vê discursos de ódio sobre as pessoas também que cometem algum tipo de crime. Aqueles discursos de que bandido bom é bandido morto, de que quanto mais tempo ele ficar lá melhor, de que não importa a condição que ele seja lá, que para mim ele merece estar passando por tudo aquilo lá. Então ainda existe uma sociedade muito tradicionalista, muito antepassada, um discurso que provém inclusive até de resquícios da época de ditadura militar no país, que é um movimento muito recente. Então ainda é um discurso de muito ódio, um discurso de muita resistência a qualquer tipo de mudança para as pessoas que entram no sistema prisional. Ou seja, é aquele famoso assim, ele entrou lá, o azar é dele, ninguém mandou ele roubar e para mim, quanto pior tiver para ele, melhor. Então esse é um discurso ainda muito ultrapassado, arraigado na maior parte da população brasileira, que precisa mudar essa mentalidade para que a gente também consiga propor novas legislações e tentar alterar esse panorama do sistema carcerário brasileiro. Bom, e daí a gente pode entrar no nosso parágrafo de conclusão do nosso texto, onde a gente vai colocar a nossa proposta de intervenção. Lembrando que o Enem aí existe uma tendência para cobrar uma proposta de intervenção, mas que ela seja bem detalhada. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai responder algumas perguntas na nossa conclusão. Por exemplo, quem que vai fazer essa proposta de intervenção que a gente está propondo aí na nossa redação?
Então a gente pode trazer aqui que o governo seria o principal responsável para conseguir mudar essa situação e esse panorama brasileiro do sistema carcerário. Quem que a gente vai aqui atribuir a mudança do sistema carcerário? Ao governo. De que forma que o governo consegue mudar esse sistema atual? Mudando a nossa legislação, mudando a forma como o governo, como as leis olham para as pessoas que iriam para o sistema carcerário, não como pessoas que devem ser excluídos da sociedade, mas sim como pessoas que devem ser reabilitadas para voltarem à sociedade. Ou seja, o governo brasileiro e sua legislação precisa preparar os indivíduos para voltarem à sociedade. Pensar não apenas no passado, ou seja, no que ele fez, mas quando ele pode vir a fazer de bom ainda na nossa sociedade. Então essa que é a nossa principal proposta de intervenção, as mudanças nas leis, mudanças políticas. Beleza, mas como então que o governo brasileiro consegue reinserir essa pessoa, esse ex-presidiário ou ex-presidiário de volta na nossa sociedade? Você pode propor intervenções público-privadas, ou seja, parcerias do governo com empresas privadas. Essas empresas podem, contratando esses presos ou ex-presidiários, elas podem ganhar algumas isenções fiscais, alguns benefícios fiscais. Ou seja, o governo estimular as empresas a colocarem essas pessoas de volta no mercado de trabalho, porque é só dando condições para as pessoas de um trabalho digno, de uma condição digna de vida, que você pode tentar tirar as pessoas da marginalidade e da criminalidade. Então, quem? O governo, como? Com novas políticas. De que forma que essa pessoa vai fazer isso? Parcerias público-privadas. E para que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai valorizar o ser humano, tá? Que a gente vai tentar recolocar essa pessoa na nossa sociedade e não excluir ele cada vez mais. Bom, pessoal, e antes de terminar esse vídeo, eu gostaria também de trazer um alerta muito grande para vocês, que esse é um típico tema que pega muito a questão dos direitos humanos. Então, toma muito cuidado, se você é uma pessoa muito radical, toma muito cuidado com as suas opiniões, o que você vai colocar nessa prova. Por quê? Eu já disse isso em alguns vídeos atrás, que vai estar até passando aqui sobre alguns avisos que o Enem trouxe, que se em algum momento na sua prova de redação você ferir os direitos humanos, a sua redação, por melhor que esteja os seus argumentos, ela pode correr o risco de ser zerada pelos corretores. Correto? Então toma muito cuidado com seus argumentos muito fortes. Fala, não, que o preso tem que ficar lá mesmo pro resto da vida, que ninguém obrigou ele a roubar ou coisa do tipo. Então toma muito cuidado com esse tipo de argumento, que isso pode fazer você zerar na prova de redação do Enem. Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem novos argumentos aí sobre o sistema prisional brasileiro, novas soluções, coloque aqui nos comentários, vamos compartilhar para a gente conseguir melhorar ainda mais as nossas ideias para fazer um texto ainda melhor, caso caia esse tema no Enem. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Papo de Vestibular. Se você não é inscrito, ainda se inscreve no nosso canal, que esse mês ultrapassou os 30 mil inscritos, estamos chegando a 1 milhão de visualizações. Beleza, pessoal? Então se inscreve aí. Um grande beijo para vocês, professor Bruno Moretti, e até o nosso próximo vídeo.